Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, edição especial dentro do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Nós conversamos agora com Luíse Storni, que é socióloga pela UF, pós-graduada pela UERJ em Sociologia Urbana. E ela, aqui no IBAM, ela é assessora técnica do Programa de Direitos e Cidadania. Luíse, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar sobre inclusão e acessibilidade. Se estamos falando a nível municipal, como as prefeituras podem e devem fazer para que as pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência mesmo tenham acesso a todas as políticas públicas do cidadão? Os municípios, né, assim como o Estado e assim como o Brasil, eles são signatários de várias legislações e convenções internacionais que garantem os direitos das pessoas com deficiência, né? Nos últimos anos é um tema bastante caro a inclusão, pensar a inclusão de populações em situação de vulnerabilidade. As pessoas com deficiência, se a gente imaginar que, segundo o IBGE, são 25% da população brasileira, né? E existe uma parcela bem grande de pessoas numa situação de invisibilidade. A gente tem que pensar que as políticas locais, os governos locais, bem como os estados, enfim, e governo federal, devem proporcionar políticas inclusivas que tragam visibilidade, né, para essas pessoas com deficiência. Os municípios, as prefeituras, nos últimos anos, elas têm trabalhado dentro das próprias secretarias de assistência social, secretarias de direitos humanos, com o tema específico, criação de coordenadorias específicas para trabalhar a questão da inclusão das pessoas com deficiência, né? E aí, falando mais amplamente do termo inclusão, a inclusão ela não serve só para as pessoas com deficiência, né? Por exemplo, quando a gente pensa em acessibilidade, e aí pensando em acessibilidade urbana, por exemplo, né, a criação de rampas, a própria inclusão, tecnologias assistivas, libras, enfim, uma série de tecnologias que podem proporcionar maior inclusão para as pessoas com deficiência, a gente pensa para todas as pessoas. Então, você colocar uma rampa numa instituição, ou na rua, ou num restaurante, enfim, em qualquer espaço, não vai servir só para a pessoa com deficiência. Vai servir também para a pessoa que quebrou a perna, para o idoso, para a mulher que está grávida, para o carrinho de bebê. Então, pensar em inclusão é pensar para todas as pessoas. Luíse, então esse tema acaba precisando ser transversal a todas as ações e programas das prefeituras. A todas as políticas, né? E aí a gente faz um recorte que é o seguinte: políticas públicas para políticas públicas inclusivas. Por que eu estou falando isso? Quando, por exemplo, uma prefeitura, uma secretaria vai realizar um programa destinado a jovens, né? E aí eles falam que é a todos os jovens. E eles falam, vamos ter capacitação, vamos dar formação profissional e tal. Se ele não faz isso com, por exemplo, um intérprete de Libras, se ele não faz isso com material em braille, ele já deixa de fora jovens que têm deficiência auditiva, jovens cegos, enfim. Então, se a gente pensar que essas políticas inclusivas, elas devem ser feitas em todas, tanto de saúde, por exemplo, quando a gente pensa numa secretaria de saúde que vai falar sobre prevenção. Quando a gente pensa, por exemplo, em políticas de prevenção das secretarias de saúde, né, as políticas de saúde, se a gente não pensa em como que o jovem ou o adulto surdo vai receber isso, essa política pública não é inclusiva. Ele não vai ter acesso a essa política. Então, quando a gente fala que é para todos, é mentira, né? Essa transversalidade, ela deve acontecer em todas as políticas, em todas as secretarias, né? Então, pensar recursos de acessibilidade, seja na linguagem, no intérprete de Libras, no braille, na acessibilidade física, né? As pessoas precisam chegar até os lugares, as pessoas que têm
a deficiência física, cadeira de rodas, mobilidade reduzida, a gente pensa numa transversalidade de políticas. No aspecto jurídico, quais leis que garantem essa acessibilidade? Aqui no Brasil a gente está até bastante avançado em relação às legislações, né? A gente tem, por exemplo, o decreto 5.296, que enfim, a proposta é que ele seja implementado, né, até o final do ano de 2016, e tem uma série de normas e critérios de como você deve promover essa acessibilidade, né? Seja as entidades privadas, seja as entidades públicas, seja o próprio restaurante, enfim, comércio em geral. Então, tem uma série de critérios que você deve seguir, né? Também em relação à tecnologia, os sites, né? Como eles podem ser acessíveis. A gente teve também, agora, esse ano, o governo federal ratificou a Lei Brasileira da Inclusão, que também tem uma série de normas e critérios para a inclusão das pessoas com deficiência, né? As prefeituras, elas devem prever, agora a gente está numa fase da realização das conferências municipais de direitos humanos. As prefeituras, elas devem prever, dentro dos seus planos, normas e critérios para políticas de inclusão às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, existem uma série de mecanismos que o município ele pode se fortalecer, mecanismos jurídicos nacionais e internacionais, que ele pode se fortalecer para a criação de suas próprias políticas e ações. Como o gestor público, ele pode fazer para garantir a acessibilidade de funcionários, até mesmo públicos, que estão dentro da gestão dele, ao local de trabalho e a uma série de outras coisas? Muito boa pergunta, porque a inclusão ela tem que começar de dentro, né? E existe uma questão chamada acessibilidade atitudinal, que é onde as próprias pessoas ali de dentro da organização, da instituição, tem que ter uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento para receber essas pessoas com deficiência, né? E lidar com essas pessoas com deficiência. A gestão pública, ela tem que ser o exemplo disso, né? A gente tem, por exemplo, um sistema de cotas, de concursos públicos de cotas, onde a gente tem uma série de funcionários, gestores com deficiência. Esses gestores, eles, além de existir uma sensibilização, né, entre os outros funcionários que não têm deficiência, eu acredito que também deve existir dentro desse momento, né, oficinas, capacitações, enfim, uma série de ações que o próprio IBAM, no momento, está fazendo junto a vários gestores do Brasil inteiro, num curso que a gente está realizando à distância, né, sobre isso, gestores do Brasil inteiro e pessoas ligadas à área do turismo sobre o atendimento e a prestação de serviço às pessoas com deficiência. Mais do que uma ação legal, obrigação por lei, é necessário ter também uma conscientização humana. Como a prefeitura pode fazer para sensibilizar a sociedade quanto a essa questão? Com certeza. Uma das questões eu já falei, por exemplo, essa coisa da divulgação e da ampliação das políticas públicas inclusivas é muito importante. Então, quando a gente pensa um plano municipal de direitos humanos e a divulgação desse plano, né, a gente tem que pensar em como que a gente vai atingir uma parcela de pessoas com deficiência. Como é que a gente faz para essas pessoas saberem o que está acontecendo? Como é que a gente faz para tornar visível essas pessoas, né? Então, assim, essa sensibilização, essas capacitações, sensibilização, divulgação, né, do que é inclusão, do que é acessibilidade, dentro das escolas, dentro da administração pública, uma divulgação maior do que é o plano de direitos humanos nesse sentido, né? Eu acho que isso tudo pode contribuir para você, digamos, ter uma mudança dessa acessibilidade atitudinal, entendeu? Perfeito. Luísa Storni, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Eu queria falar mais uma coisa. Sim, pode falar.
Não, eu queria dizer, assim, porque o Rio de Janeiro, ele em 2016 vai ser palco de um momento muito importante, que está todo mundo falando que são as Olimpíadas, mas as Paralimpíadas são fundamentais da gente pensar nesse momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, medidas de acessibilidade que sejam para as Paralimpíadas e que fiquem para sempre. Mudanças mesmo de atitude, né, em relação às pessoas com deficiência e também na cidade, em como que a cidade pode se comportar, como que ela vai mudar. Então, assim, pensando nas Paralimpíadas de 2016 e pensando no legado, de fato, desse trabalho. O legado acaba se tornando o mais importante, que é o que fica, né? Eu acho que sim. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E você que nos acompanha, lembre-se, acessibilidade é um problema de todos. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau!